Nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa e o objetivo dessa audiência pública era ouvir o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o delegado Saraiva, que no final do ano passado chefiou uma operação, né, onde foi realizada a maior, entre aspas, né, apreensão de madeiras que seriam fruto de desmatamento ilegal. E então, a gente viu recentemente, até o ministro Salles deu uma entrevista hoje, a gente viu recentemente que o ministro Salles esteve no estado do Pará, verificando a situação, né? E ele chegou e questionou essa operação da Polícia Federal, dizendo que havia excessos. Dizendo, olha, existir desmatamento ilegal existe, mas a gente não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Há pessoas que demonstram ser honestas e outras não. O que aconteceu hoje, né? Agora há pouco, acabei de receber a notícia, todo mundo está perguntando, tá, Caroline? Agora parece que o ministro falou que uma das audiências foi até o pedido e ao pedido do senador Jorginho Melo. Então vem aqui esclarecer para vocês, para que a gente não caia na conversa da imprensa marrom, né? Então o que aconteceu? Este ano, realmente, pessoas do estado de Santa Catarina, né? A gente recebe pedidos de todo o estado, né? Até como por sermos representantes no meu caso do estado de Santa Catarina, então as pessoas vêm e dizem assim, olha, nós estamos sofrendo um abuso de autoridade por parte do delegado que foi na nossa propriedade sem um mandado de busca e apreensão, sem uma ordem judicial, sem ter flagrante, invadiu a nossa propriedade, pegou as nossas madeiras resultantes de um plano de manejo florestal sustentável, tudo certinho, tudo regular, estamos há décadas regularizando essas propriedades e colocaram a gente nessa operação, não dando direito nem de nos ouvir, nem de ter acesso aos autos, e agora a nossa madeira ali vai apodrecer e o superintendente não encerra o inquérito, não deixa a gente ter o direito ao devido processo legal para comprovar que nós somos honestos. Então, de fato, as pessoas relataram que estavam tendo esse problema. Não sei se essas pessoas votaram em mim ou não, não tenho nenhum interesse pessoal na causa, mas todo dia a gente recebe pedido para fazer audiências com ministros sobre temas relevantes do Brasil. Então, uma vez que a gente viu que poderia ter uma suposta irregularidade na operação da Polícia Federal, qual o meu papel enquanto representante da sociedade civil de Santa Catarina? Foi pedir para o ministro Salles dizer, olha, vários empresários aqui de Santa Catarina que têm terras no Pará estão tendo esse problema nessa operação, pelo que eles me mandaram a documentação, tá tudo certo, então vamos conseguir uma audiência com o ministro Salles. E de fato a gente pediu uma audiência com o ministro Salles. Quando o ministro Salles viu essa situação, ele marcou uma outra audiência para a semana seguinte, onde ele chamou o pessoal da Polícia Federal, de vários órgãos ambientais, e uma dessas pessoas de Santa Catarina falou, olha, eu tenho todo o documento, tudo certinho, a documentação, eu duvido alguém que tenha tanto documento para mostrar que está tudo certo do que eu. Se alguém tiver mais documentação do que eu dou a minha fazenda para a pessoa, de tanto que eu tenho convicção que está tudo dentro da lei. E aí o ministro Salles falou assim, então se é assim nós vamos lá verificar em loco essa situação. E o ministro Salles foi então para o estado do Pará, como vocês devem ter acompanhado, chegou lá nas madeiras apreendidas, viu que tinha um chip de localização, onde constava tudo certinho, foi até a propriedade, verificou que ela é resultante do manejo sustentável, ou seja, que foi uma árvore cortada dentro de um plano, né, de reflorestamento, né, porque a gente sabe que tem árvores que são tão antigas que elas não produzem mais oxigênio, elas já não estão mais dando resultado, né? E precisam ser cortadas para que haja, então, esse manejo sustentável da floresta, né? Então, pessoal, hoje, só para dizer para vocês que eu estou vindo aqui dar essa satisfação para dizer assim, estou com a minha consciência tranquila, isso nada mais é do que uma tentativa da esquerda de denegrir a direita que querem derrubar o Salles a qualquer custo e agora estão envolvendo a mim e ao senador Jorginho Melo nessa situação, né? Hoje nós tivemos então uma audiência e eu acabei de postar o meu vídeo aqui, vocês podem entrar na minha página, onde eu fiquei por praticamente 6 minutos perquirindo o delegado Alexandre Saraiva dizendo, delegado, como é que o senhor entra na propriedade alheia, confisca as madeiras, não analisa os processos administrativos, não analisa a situação e acha que todo mundo é grileiro, que todo mundo tá ilegal, fazendo desmatamento ilegal. E
a tal ponto ele chega nesse absurdo que ele diz, todas as perguntas que eu fiz para ele, vocês vão ver ali, ele não respondeu nenhuma, ele desviava o assunto. Quando eu dizia assim, você tinha mandado para fazer a busca e apreensão da madeira das pessoas? Não tinha. Você tinha origem judicial? Não tinha. Você fez alguma prisão em flagrante? Foi a primeira lá no Amazonas, onde realmente parece que tem indício de ilegal. Mas ele invadiu a competência do Estado do Pará. O superintendente da Polícia Federal saiu do Estado do Amazonas, invadiu o Estado do Pará, que nem era a gerência, o território dele atuar. Foi aprendendo tudo que era madeira para constar como a maior operação. Adora dar uma entrevista. Ele até falou, porque o inquérito não tem contraditório. Com certeza não tem contraditório. Mas o inquérito também é algo sigiloso. Então por que esse superintendente vive dando entrevista? Adora um holofote, né? Esse é outro questionamento que a gente fez, não soube dizer. Daí eu disse para ele, olha, o senhor, ele coloca na denúncia crime, na notícia crime que ele faz contra o ministro Salles, dizendo que o ministro Salles estaria fazendo advocacia administrativa, estaria participando da organização criminosa, só por questionar o trabalho dele, dizendo que, olha, pode ter excesso na tua atuação. O cara não admite nada. Ele está acima da lei, é o que tudo indica. Foi isso que a gente fez hoje na audiência. Eu falei, peraí, o senhor não está acima da lei? E eu mesma, quando veio esse problema até mim, fui verificar e falei, olha, eu quero buscar a verdade, eu quero saber se essas pessoas estão fazendo a coisa certa. Verifiquei todos os documentos. Tem proprietários de terra no Pará que tem a documentação, assim, gente, extensa. Mas ele chega a questionar, gente, nessa notícia crime, como eu estava falando, ele chega a afirmar que todo o estado do Pará, que fez uma legislação estadual para fazer a regularização fundiária, fez decreto-lei para poder realizar essa permuta de terras, porque essas pessoas que tinham as terras antigamente, foi feita uma demarcação de terra indígena e eles perderam esse espaço. Então, o estado permutou por outras terras, fez toda a legislação necessária para conceder essa permuta, né? Muitas pessoas cederam seus títulos de propriedade para outras pessoas porque já não acreditavam mais que iam ter direito a essa terra e aí começaram a fazer o manejo sustentável e são hoje consideradas criminosas. Então, o delegado Saraiva, ele considera todas essas pessoas, toda a legislação do Estado do Pará. Ele questiona os legisladores que fizeram o decreto-lei e a lei para fazer a regularização fundiária. Ele questiona o Estado do Pará, o ITERPA, que é o instituto responsável por regularizar as terras no Estado do Pará. Ele questiona, ele diz que todo mundo, inclusive os proprietários permutantes e o Estado do Pará, é todo mundo bandido na visão do delegado Saraiva. Só o delegado Saraiva que está acima da lei, que sabe as leis, né? Então, esse foi o nosso trabalho. Então, eu vou deixar aqui para vocês, já está aqui postado, todos esses questionamentos, né? Por exemplo, um outro questionamento, ele fez apreensão de madeiras e desde março essas madeiras estão lá, abandonadas, não tem ninguém da Polícia Federal cuidando dessas madeiras. E a gente até dei o exemplo, poxa, se fosse uma apreensão de droga e os traficantes soubessem que a madeira está lá parada, eles já teriam voltado e teriam roubado a droga. Ou seja, se os madeireiros fossem ilegais, sabendo que não tem ninguém da Polícia Federal cuidando dessas madeiras, eles já teriam ido lá e teriam pego essas madeiras, mas elas estão todas checadas, todas com chip, todas mostrando a origem, tem tudo plano de manejo, protocolos, escritura, permuta, tudo com fé pública. Mesmo a fé pública do Estado do Pará é questionada pelo delegado Saraiva. E a gente sabe, então, que a esquerda está tentando fazer essa blindagem ao delegado Saraiva, né? Querendo dizer que tudo que ele fez está correto e tudo que a gente está questionando está errado. Como o ministro Salles falou, se tem desmatamento ilegal, vamos coibir, vamos corrigir. Mas não botar no mesmo balaio pessoas honestas, que têm a documentação e que ele nem se deu o trabalho de ler. Ele chegou ao ponto de dizer, porque essa documentação só veio depois da audiência com o Salles, mas na verdade já estava no processo administrativo, que ele não se deu ao trabalho de abrir e ler para tirar as pessoas honestas desse bolo. Então, gente, tudo isso que está acontecendo na mídia brasileira, vocês podem perceber que é mais uma ação orquestrada da esquerda, da imprensa da esquerda e da própria esquerda, dos partidos políticos, que estão querendo denegrir agora não só a imagem do ministro Salles, que resolveu comprar uma causa justa, porque eu também nunca entraria numa causa se não fosse justa, e eu não estou fazendo isso por A nem B, eu estou fazendo isso porque é uma coisa certa. Se há abuso de autoridade, tem que ser coibido. Então a nossa intenção é só fazer a coisa certa, chegar à verdade dos fatos. Tanto que eu, quando questionei isso e falei que eu cheguei a verificar a documentação de um dos casos para ver se o que os proprietários estavam falando era verdade, ele disse, não, se eu cometi algum abuso, entrem com mandado de segurança
e então derrubem a minha decisão. Ele mesmo chegou a questionar essa hipótese. Então a gente não pode estar sendo perseguido por buscar a coisa certa, tá certo, pessoal? Então aqui, quero deixar aqui para vocês, então, a dica de vocês olharem a minha manifestação na comissão, porque hoje o delegado Saraiva esteve na Câmara dos Deputados, eu fiquei lá a tarde toda até o início da noite, aguardando a minha vez de falar. Ele não respondeu as minhas perguntas, ele não se deu o trabalho de ir ao local da apreensão e fazer o que o ministro Salles fez, que é de checar a madeira com o plano de manejo, ir lá na propriedade para ver que fecha certinho, que era um dos exemplos para elucidar a questão, né? Então, gente, a gente tem que tentar levar essas coisas a sério, tá bom? Deixa eu ver aqui agora os comentários antes de terminarmos essa live, mas é só para dar um feedback para vocês, porque o antagonista e a CBN estão querendo dizer que a gente que intermediou essa reunião com o Salles, mas na verdade a nossa intenção foi buscar a verdade dos fatos após uma denúncia justificada de cidadãos de bem que tiveram a sua propriedade expoliada indevidamente pelo Estado numa operação que não está tratando com presunção de inocência as pessoas, estão tratando todo mundo como bandido, e ele fala isso abertamente. Ele demonstrou total parcialidade, uma visão extremamente apaixonada pelo caso, achando que todo mundo que está no Pará é grileiro e o próprio Estado do Pará não deve ser levado a sério. Então isso é uma questão muito séria. Inclusive, as autoridades do Estado do Pará, do ITERPA, o Estado do Pará, governador, legisladores, têm que ver que estão sendo acusados de estar fazendo tudo errado, a regularização fundiária do Estado, né?